Olá pessoal, bom dia. Eu acho que agora deu certo. Estou ao vivo. Inseri o título aqui da nossa live. Alessandra, bom dia. Me fala se você consegue aí da live. Maria Anísia, bom dia. Gente, me fala se vocês estão vendo aí o título da live. Aparece para vocês na telinha? Deu certo? Ah, então tá bom. Então vamos lá, gente. Como é que vocês estão aí? Vocês estão com frio? Pelo amor de Deus, gente. Que frio é esse? Essa noite eu coloquei tanta coberta para dormir. Congelante, Maria Anísia. Essa noite eu coloquei tanta coberta, gente, que eu amanheci com dor no corpo. Tô com dor no corpo, de tanta dor nas costas, de tanto frio, quer dizer, né? Que põe um vira na cama, aí você vira tá gelado. Ai, nossa, gente do céu, não é fácil, né? Aqui em Franca, a gente não tá acostumado com frio desses, né? E o frio adiantou pra caramba. A gente tá em maio ainda. Mas tá bom, né? A gente não pode reclamar. Lê do céu, misericórdia. Mas vamos começar mais uma live, né? O tema de hoje me preocupo demais com a minha mãe e sofro com isso, né? A gente vai falar disso. Primeiramente eu vou me apresentar, né? Estamos ao vivo para mais uma live hoje. Eu sou Thaisa Monteiro, psicóloga, sou especialista em relacionamento entre filhos e mães e ajudo pessoas a terem uma relação saudável e respeitosa com as suas mães super protetoras. Então vamos lá? Vamos começar mais uma live nessa manhã de hoje, quarta-feira. Então vamos lá. Bom, pra gente iniciar, a gente vai pensar um pouquinho sobre como que isso se dá, né? Será se eu me encaixo nesse filho que me preocupa demais com a minha mãe, né? Você evita que a sua mãe se preocupe com você? Vamos pensar se você se encaixa nessa dor aqui, né, gente? Porque é uma dor, né? Isso é uma dor e a gente precisa assumir o quanto você, filho, sofre com isso, né? Então, você não permite que ela se frustre? Você fica evitando que ela tenha frustrações? E frustrações, gente, é aquilo que a gente espera e não acontece da forma como a gente quer, né? E muitas das vezes nem é por escolha nossa, né? Às vezes alguma questão na nossa vida acontece que sai dos nossos planos. E nesse momento existe a frustração, que é algo muito normal que o ser humano viva diante de situações que ele esperava acontecer e não aconteceu, né? Da forma como ele esperava. Então você evita que a sua mãe passe por isso. Evita fazer algo que ela gostaria que ela não sofra. Algo que ela gostaria para que ela não sofra. Por exemplo, você queria fazer algo, você evita porque sabe que ela vai sofrer com aquilo. Já passou por algum apuro e naquele momento a primeira pessoa que vem à sua cabeça é a sua mãe? Então, sei lá, aconteceu uma situação no acidente, né? Seja ele qual for aí, né? E aí a primeira pessoa que vem na sua cabeça é a sua mãe. E agora? Quando ela souber, quem vai contar pra ela? Quem vai ligar pra ela? Ela vai ficar assustada, ela vai passar mal? Ai, meu Deus. É a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Então, você se encaixa nesse filho que tem essa preocupação extrema com a sua mãe e você sofre com isso. Gente, eu vou contar pra vocês a minha história, o que eu vivi numa situação com a minha mãe, naquele momento que eu sofria muito nesse lugar, sofria muito. O que aconteceu? Um certo domingo à tarde, eu saí de moto com meu namorado, que hoje é meu noivo, né, na época era meu namorado. A gente foi numa farmácia, né, eu tenho uma bis, e a gente foi pra essa farmácia. Eu tava dirigindo. E aí, quando a gente passou por uma esquina, o carro não parou. E aí, ele bateu na gente. Eu tava dirigindo, eu logo já caí no chão, né?
E de repente eu já levantei. E na hora, meu namorado ficou caído no chão, eu levantei correndo. Porque naquele momento, quem eu pensei em primeiro lugar? Minha mãe. Falei, gente, eu tenho que levantar daqui, eu preciso ir embora daqui, minha mãe não pode saber. Se ela souber, ela vai ter um infarto, ela não vai aguentar, ela vai sofrer demais, eu não quero que ela sofra. Isso tudo, gente, em fração de segundos passando pela minha cabeça. E aí, eu levantei, eu já fui querendo tirar minha moto do lugar, e nisso já chamaram o resgate. Chegou um resgate, o bombeiro é pertinho ali do lugar que eu caí. E nisso meu namorado caído no chão, eu preocupada com ele e esqueci de mim. Eu lembro que na hora que o bombeiro chegou, eu falei pra ele, moço, eu tô muito preocupada com meu namorado, eu tô com medo dele ter quebrado alguma coisa, sei lá, né, porque ele tava no chão. E aí ele falou assim, moça, você tá mais machucada do que ele, né? E aí eu coloquei a mão assim no nariz, vi que tava sangrando, aí eu tive aquele clique, sabe? Eu falei, gente, eu tô muito machucada. Não tinha visto meu rosto como que tava, né? Não tinha noção do que tava acontecendo comigo. E aí a gente foi pro resgate e eu não liguei pra ninguém. Eu não quis que ninguém ligasse pra ninguém. O pessoal que tava lá que juntou falou, quer que liga pra alguém? Eu falei, de jeito nenhum, vou passar isso aqui sozinha. E aí a gente foi de resgate, guardaram a minha moto no vizinho lá perto e a gente foi pro hospital. Aí a gente ficou lá, minha mãe me ligou. Ela falou, Thaís, onde que você tá? Você tá demorando, vai chover. E nesse dia tava vindo um temporal, assim, né? Falei, mãe, a gente tá na sorveteria, a gente tá tomando sorvete e depois eu vou embora. Tá tudo bem? E nisso eu tava regaçada, machucada, tinha machucado o cotovelo. O Mike tava lá dentro esperando pra fazer raio-x, né? Pra ver se ele tinha quebrado alguma coisa. Ele tava numa máquina imobilizado. E eu lá, linda e plena. Tudo pra quê? Pra não fazer ela sofrer. Porque eu sabia, né? Assim, dentro de mim, eu imaginava que ela ia ter um infarto, né? E aí eu fiquei lá. Aí a gente fez os procedimentos, eles liberaram a gente. Eu liguei para um tio meu. Falei pra ele, tio, sofri um acidente, eu e o Marco, a gente tá aqui no hospital. Eu quero que você venha buscar a gente. Só que não liga pra minha mãe, pelo amor de Deus. Eu tinha começado a faculdade nessa época, eu tinha 21 anos. E aí, meu tio falou pra mim, Thaisa, vocês estão bem? Eu falei, a gente tá bem, a gente já foi liberada, a gente só teve escoriações, né, que a gente ralou um pouquinho, mas a gente tá bem. Ele falou assim, então tá, eu só não vou ligar pra sua mãe, pro seu pai, porque você tá me dizendo que você tá bem, eu tô indo aí. Aí ele foi lá, buscou a gente, eu falei pra ele, tio, aí o policial foi lá no hospital e falou pra gente, sua moto tá guardada lá no vizinho tal, levou pra mim, o endereço certinho, falou, você vai lá e busca a moto. Eu falei, tá. Saímos, meu tio chegou, pegou a gente, saímos de lá, fomos lá na casa, que tava guardada a moto, cheguei, peguei minha moto, toda ralada e machucada, eu falei, eu não posso chegar lá em casa com a minha sem moto, sem nada, porque minha mãe vai ter um infarto. Era isso que eu pensava o tempo todo, minha mãe não vai aguentar, ela vai ficar muito preocupada. Por que eu fui bater de moto? Por que eu fui fazer isso? Eu deveria ter evitado. Olha a minha dor, gente. Como se eu fosse culpada, como se eu tivesse aceitado aquilo, assim, procurar aquilo, sabe? E aí eu cheguei em casa, aí fui, busquei a moto toda machucada, subi na moto, vim morrendo de medo, porque quem já caiu de moto sabe que depois é um trauma voltar a andar. E aí eu fui pra casa, cheguei buzinando, entrei, já fui entrando. E aí ela me viu, já tava enfaixada, meu ombro tava assim, com a pele, sabe, raladinha assim, com a pele. E aí foi difícil. Ela já ficou vermelha, ela já começou a querer, ai meu Deus, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Mãe, já tô bem, tô aqui, já fui no hospital, já mediquei, já tomei remédio, já tô em casa, tá tudo bem. Mas aí, gente, o meu sofrimento. Pra que eu tinha que passar por isso? Eu poderia ter ligado, eu poderia ter falado e ela teria que viver isso, né? Ela teria que dar conta de passar por isso. Eu quis viver tudo sozinha pra evitar que a minha mãe sofresse, mas assim, dentro de mim, eu entrei nesse lugar, né? De me preocupar e chegar ao ponto de viver essa dor sozinha. Eu não aceitei chamar a ajuda, buscar a ajuda dela, né?
E não fiz isso por quê? Para evitar que ela sofresse. Mas nesse lugar eu estava sofrendo, eu sofri muito nesse dia, né? E aí, gente, vamos entender por que você, filho, entra nesse movimento, né? Por que eu entrei nesse movimento naquele dia? Né? O que aconteceu? Por que isso acontece? Isso tem uma explicação. Então, vamos entender juntos? Então, vamos lá. Vocês ficam aí com o exemplo, tá? Que eu dei pra vocês, da minha história, que vai fazer todo sentido pra vocês entenderem por que isso acontece, tá? Então, o que me levou a fazer isso, né? O que leva um filho a evitar que a mãe sofra? Então, o que acontece, gente? Primeiramente, os papéis se invertem, né? Então, o filho, a mãe que super protege, ela faz isso a vida inteira. Então, ela é aquela mãe que é um para-choque pro filho. Então, ela evita tudo que ele sofra. Ela não quer que ele sofra. E o fato dele sofrer até coisas normais, que são importantes para o ser, ela quer evitar, né? Então, o filho vai aprendendo esse movimento. E aí, os papéis se invertem. O filho passa a ter uma extrema preocupação com a mãe. Principalmente por achar que tudo que ele faça, ele vai fazer ela se preocupar. E ver ela sofrer com isso, ele não dá conta. Então, ele vai para esse papel de querer proteger a mãe de tudo, né? Principalmente de coisas que ele faça. Que, no caso, foi o que eu passei. Eu achei que eu deveria ter evitado bater a moto, sabe? Eu não deveria ter machucado daquele tanto, sabe? E assim, que controle eu tenho disso? Nenhum, né? Nenhum. São coisas que podem acontecer. E a gente não tá ali pra evitar tudo na vida. Tem coisa que a gente tem que passar. Então, a mãe, gente, por que isso acontece? Por que esses papéis se invertem? Porque a superproteção é como se ela fosse... ela passa a ser um movimento normal. Então, se não protege, parece que tá fazendo algo errado, né? Assim como a mãe com o filho, e assim o filho para com a mãe, né? Então, a mãe, gente, ela apresenta o mundo para o filho, né? E aí ela apresenta o modo de agir, o modo de resolver as coisas. Então, para você, filho, isso vai ficando algo normal, né? No entanto, quando você se depara com isso, você já está inserido, né? Você já está vivendo aquele movimento. E para você é algo muito comum, né? Então, ela ensina que se tudo deu certo... Eu lembro muito da minha mãe falar isso. Ela falava assim, ó... Se tudo deu certo pra você, Thaisa, se você viveu coisas boas na sua vida, se você não sofreu tanto assim, é porque eu sempre te protegi, né? Olha que pesado isso, né? Então, quer dizer, se ela não tivesse me protegido, eu teria sofrido coisas horrorosas na minha vida, né? Sabe? Então parece que a superproteção é o melhor caminho, é o melhor remédio para eu ter me tornado a pessoa que eu sou hoje. E não é. Porque olha quantas dores eu já tive, né? Olha os caminhos que eu passei para chegar aqui, para poder ensinar isso para vocês, né? Maneiras de se relacionar com a sua mãe superprotetora, né? Com saúde mental, né? Com leveza, né? Para que você possa evoluir na sua vida, alcançar maturidade, independência, né? Eu precisei viver essas dores e me transformar, né? E hoje eu estou aqui transformada, né? Então, o filho entende que se a mãe se preocupa tanto para evitar que ele sofra, a preocupação ele não quer que aconteça com ela. Então, né? Ele se preocupa para que nada aconteça com ela, né? Então, ela ensinou que a superproteção é algo que protege mesmo, que evita sofrimento. Mas não é, né, gente? Porque eu caí de moto e sofri pra caramba. Passei uma situação como aquela. E, tipo, ela tinha condições de estar ali pra me superproteger? Ela tava ali pra ser o para-choque que aquele carro ia bater? Não tava. Foi um momento que eu tava sozinha, né? Tava com meu namorado, mas tava eu e ele. E, tipo assim, sabe? Então, percebe que é algo que não faz sentido. Parece que dentro dela isso era algo que iria me proteger, mas na verdade não era, né? Não era. Não é, né, gente? A superproteção ela tira a força. A gente já falou disso.
Pra você que é novo, que tá chegando agora, gente, tem uma live que eu falo sobre isso. O que é a superproteção, né? Se você se encaixa como filho de mãe superprotetora, vai lá no feed, lá no IGTV e procura que tá lá. E lá eu explico como isso se dá, tá? Então, quem passa a superproteger a mãe é o filho. Quem passa a sofrer com esse papel, né, tóxico, que a superproteção é tóxica, gente, é o filho. Então, o filho passa a ser tóxico, né? Eu cheguei ao ponto, gente, na época, de querer que a minha mãe não fizesse nada, sabe? De querer levar ela em tudo, de não deixar ela ir na esquina. Se ela precisasse ir na farmácia, a pé, parecia que eu falava, gente, vai acontecer uma coisa com a minha mãe na rua, ela não vai conseguir olhar pro lado, ela não vai conseguir se proteger, eu preciso levar ela. Olha, eu entrei nesse lugar, comecei a fazer o que ela fazia. Então, nesse momento, gente, o filho passa a não dar conta e nem consegue aceitar que a mãe tenha frustrações, né? Aí quem não deixa sofrer é o filho. O filho que não quer que a mãe sofra, tá? Mesmo sofrimentos normais, que a gente já falou que são vários, né? E aí, gente, o que faz um filho, né? Um filho, quando se preocupa, o que ele acha que ele tá fazendo, né? O que ele acha? Então, ele acha que está poupando a mãe de sofrer, né? Então, ele evita fazer com que ela sofra, então ele se anula de diversas formas, né? Eu, por exemplo, já deixei de viajar várias vezes com medo de que minha mãe sofresse. E aí, fui me anulando, né? Deixava de fazer por mim. Eu lembro, gente, que quando a minha mãe ficava doente, o fato de eu fazer a unha, de eu lavar o cabelo, as necessidades básicas, eu me sentia culpada, porque minha mãe estava doente. E tipo assim, às vezes era uma crise de labirinto, às vezes era, sei lá, uma gripe, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa mais tranquila, coisa corriqueira, né? Porque todo mundo, de vez em quando, a gente tem alguma coisinha assim. Eu sentia culpa de lavar o cabelo, de fazer as coisas por mim, sabe? Porque, tipo, ela tava doente, por que eu estaria me arrumando, né? Aí, naqueles dias, parecia que eu queria ficar a pior pessoa do mundo. Não me arrumar, ficar assim, sabe? Com a autoestima lá no chão, porque era o jeito que eu estava cuidando da minha mãe. Olha a dor disso, né? Olha a dor do filho nesse lugar, né? Então, eu já estive nesse lugar e eu sei o que vocês passaram, o que vocês passam, porque eu já passei. E aí, gente, ele finge não sofrer, né? Ele chora escondido, ele finge que está bem, ele não acha que pode sofrer, que é o que eu falei pra vocês, que eu queria, né? Não se permite porque acha que a mãe sofria muito mais que ele, né? Sofreria muito mais que ele. Então, gente, eu já tomei remédio escondido, eu já tossi baixinho, quantas coisas eu já fiz, né? De evitar que a minha mãe me visse, sabe? E ela achar que eu tava sofrendo e não querer que ela sofresse, que ela se preocupasse, né? Mas e aí, né? E eu? Como que ficam as minhas dores? Vocês acham que a gente não precisa deixar com que o outro dê conta disso, né? Porque a gente dá conta tem que dar conta quando a nossa mãe não tá bem, né? Eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe, ela sempre teve esse... de quando ela tá doente, ela fica muito melindrosa. Ela fica assim, ai, eu tô assim, assado, ai, sabe aquela coisa? Ai, nossa, eu não tô bem, eu tô com uma dor aqui, uma dor ali, né? Ela fala que não tá bem. E por que você, filho, tem que falar que tá tudo bem? Tem que fingir que não, fingir que está bem enquanto não está, para que ela não sofra. Percebe que é um movimento que você alimenta, né? Então, é preciso quebrar esse padrão, né, gente? É preciso viver de verdade e, de fato, o filho real, né? Que é o que a gente vai falar. Então, o jeito que você faz, né, de fingir que tá tudo bem, é um jeito que a gente pode falar que é um jeito que tá errado, né? É um jeito que tá levando você para um sofrimento, né? E a gente precisa mudar isso, buscar um jeito confortável para que você possa lidar com essa situação. Então, vamos pensar juntos. Qual que é o jeito certo, Thaís? E aí, me identifiquei, né, com essa situação. Também já evitei demais que a minha mãe sofresse. E aí, o que eu posso fazer, né, para cuidar disso?
Então vamos pensar juntos. Você precisa parar de complementar a doença da sua mãe. Gente, qual que é a doença da sua mãe? A superproteção. A gente precisa assumir que isso é uma doença, que isso é tóxico, que essa mãe precisa olhar para isso. Essa mãe precisa procurar formas de cuidar disso. Mas se é uma mãe que não assume, que para ela significa cuidado, né? Que na verdade a gente fala que é esse cuidado, né? Que toda mãe acha que tem, mas que na verdade tira a força do filho, é você parar de complementar. Então, quanto mais você finge que não sofre, quanto mais você evita que ela se frustre, mais ela vai continuar nesse lugar e ela vai sofrer e vai fazer você sofrer, né? Então, sair da dependência e da codependência. Por quê? Existe uma mãe que super protege e existe um filho que gosta dessa super proteção. Eu lembro, gente, que quando eu comecei a me posicionar com a minha mãe lá no início, o que eu sentia? Ela deixou de me mandar mensagem à noite, né? Que às vezes eu tava na casa do meu noivo, né? Na casa do meu namorado na época, que hoje é meu noivo, e ela deixou de mandar, porque eu comecei a me posicionar, sabe? E aí, um vazio danado em mim. Eu falava, meu Deus do céu, minha mãe não mandou nada, será que tá tudo bem? E eu comecei a sofrer com a falta dela, porque parecia que ela estava me abandonando. Então, existe o dependente e o codependente. Então, minha mãe fazia a superproteção para abastecer algo nela, para preencher algo nela, e eu me abastecia com a superproteção dela. Então, uma mãe que superprotege e um filho que gosta disso, mas que, na verdade, em alguns momentos entra em cólicas por sentir isso também, né? Então, é preciso que essa doença, ela seja, que isso pare de complementar essa doença. A gente tem que procurar caminhos que faça com que isso vai parando, deixe de existir, né? Então, assumir, gente, assumir que você sofre, né? Assumir que dói em você viver isso, assumir que é difícil pra você, né? Fingir que tá tudo bem, de não conseguir mostrar que tá sofrendo, né? De não conseguir buscar o colo da sua mãe, que muitas das vezes você queria o colo dela, mas você evita porque acha que ela vai sofrer quando você contar pra ela o que você tá vivendo, né? Então, é assumir pra você que isso dói, que é complicado, que você não precisa dar conta disso sozinho, né? Não precisa, né? Aquilo que você tem vontade de pedir a ajuda dela, você pode pedir, você pode contar, ela é sua mãe, né? A gente precisa respeitar, gente, os papéis de origem, porque o papel da mãe, o que é? É trazer esse cuidado para o filho, cuidado, não superproteção, né? E ela tem esse papel na sua vida, mãe, filho, cada um tem seu papel de origem, e é isso que a gente tem que sustentar, né? Então, deixar que a sua mãe conheça o filho real e não o filho ideal. Porque parece que o filho ideal é aquele filho que não sofre, aquele filho que não tem problema. É aquele filho perfeito. E não é assim, né? Existe um filho real, que é um filho que sofre, é um filho que sente, é um filho que quer a mãe por perto, é um filho que busca colo, né? O filho real é esse filho. E muitas das vezes não consegue fazer isso porque teme que a mãe vai sofrer com a preocupação com ele, né? Então, é preciso que ela enxergue esse filho real. E você precisa deixar com que ela veja isso também, né? Então, tudo faz muito sentido quando a gente pensa por esse caminho. Tudo isso é com o intuito de alcançar a libertação da simbiose. O que é a simbiose, né, gente? É quando o filho e a mãe passam a ser a mesma pessoa. Então, pensa que estão aqui, ó, juntinhos, misturados, são a mesma pessoa. Onde um vai, o outro vai, o que pensa, o outro pensa, o que sofre, o outro sofre, o que sente, o outro sente, o posicionamento é o mesmo, falar não é o mesmo, pensar é o mesmo, tudo a mesma coisa. Gente, quem dá conta de andar assim para todo lado com uma pessoa? Gente, isso aqui faz com que a gente adoeça. É muito sério. Então, quando a gente fala desse filho real, né, que é diferente do filho ideal, quando a gente está falando de alcançar esse lugar, a gente está falando também de uma busca de uma libertação dessa simbiose. Então, o filho passa, ó,
a sair na verdade, essa separação, né? Essa individuação. Eu passo a ser uma pessoa, minha mãe outra pessoa. É uma busca para esse lugar, né? Uma libertação, né? Que é a individuação. Ou seja, você é uma pessoa e ela é outra, certo? Então, gente, Então, essa dor, né? Que a gente precisa fazer? Entender que a sua mãe, ela precisa aprender a passar por isso. No começo vai ser difícil, né? Como foi para minha mãe. Eu lembro que no início gerou muita dificuldade, eu me sentia culpada. Olha, e N coisas, né? N coisas que eu vivia ali com a minha mãe para poder viver essa fase, de conseguir dar esse passo com ela e ela também. Eu percebo que hoje até a ansiedade dela melhorou, porque ela era extremamente ansiosa, né? Naquela fase. Foi difícil? Foi, mas foi um caminho que foi importantíssimo para chegar na relação que nós temos hoje, né? Eu consegui passar por isso, eu saí do lugar que você está, eu consegui aprender todos esses caminhos. No entanto, eu estou aqui ensinando para vocês o meu método, o método 3F, que é o método que eu vivi, né? Que eu ensino, que é a minha especialidade, né, em relacionamento entre filhos e mães. Então, no início é difícil? Mas é possível que isso mude. E você precisa dar esse primeiro passo. Você tem condições para isso, né? Então, esses são caminhos para que você possa ir praticando, né? Possa ir vivendo aí na sua vida, para que você consiga atingir esse lugar desse filho, né? Que não precisa sofrer tanto assim, de se preocupar tanto com a sua mãe, né? Você pode conseguir esse lugar de trabalhar isso dentro de você e viver esse filho ideal, né, gente? É o filho ideal. É esse filho o filho real, desculpe. É o filho real. Você precisa viver esse filho real na sua vida. Chega de viver o filho ideal. Chega de fingir que não sofre, né? Chega de querer dar conta sozinho, né? É isso. É isso que você precisa trabalhar em você, tá? Gente, estamos finalizando mais uma live hoje, né? Foi um tema importantíssimo, assim como os outros temas. Se essa live fez efeito, né? Se fez sentido para você, envie essa live para os seus amigos, para aquelas pessoas, os filhos como você que sofre um relacionamento com mãe, né? Não é fácil, é muito difícil, né? Lidar com várias questões aí de dor, né, no relacionamento entre mãe e filho. E eu estou aqui para ajudar você, né, a buscar essa relação respeitosa, no sentido de conseguir lidar com a sua mãe, né? Que não é fácil, né? É um vínculo profundo, é um vínculo importante, mas é um vínculo que causa muita dor também, né? Que existe muita dor nesse vínculo. E você precisa encontrar, né, conhecer maneiras de poder viver esse vínculo de forma mais leve, né? Não sofrer tanto com isso, né? Na verdade, não sofrer mais com isso, né? Chega, né? Nós estamos aqui para isso, eu estou aqui para ajudá-los a entender como isso se dá e a buscar caminhos para lidar com tudo isso, tá? Continue me acompanhando. Se essa live fez sentido para você, clica aí no aviãozinho, envia para os seus amigos, né? Compartilha aí com os seus amigos, com a família, com os primos. Leve mais esse conhecimento para mais pessoas, porque eu acho que isso traz, né? Todo esse apoio, né? Pra gente se sentir juntos, a gente sentir que a sua dor não é só a sua, existem várias outras pessoas que sentem a mesma coisa. Eu já estive nesse lugar, graças a Deus não estou mais, né? Porque consegui sair, consegui me transformar e você também pode atingir esse lugar, tá bom? Continue me acompanhando, me sigam lá no TikTok, tá? Tem alguns vídeos também que estão indo pra lá. Me sigam e se inscrevam no meu canal do YouTube, tá bom? Psicóloga Thaisa Monteiro. Estou lá também, minhas lives estão todas lá. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Se cuidem com esse frio, se agasalhem. A gente se vê na segunda-feira, às 8h30 da manhã, com mais uma live com temas relacionados a filhos de mães superprotetoras, tá bom?
Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira.